E 2 meses de operação, nós batemos 1 milhão transacionados dentro da nossa plataforma. Uma vez um cliente me mandou uma mensagem que ele foi pagar um dos nossos boletos e o banco dele estava alertando ele, alertando no sentido, assim, olha, você vai realmente pagar essa fatura? Ela pode ser uma fraude, você já verificou isso? Teve, se eu não me engano, aí 26 milhões agora desviados aí em Pix, no final de semana passado. Vale ou não vale abrir uma fintech? É isso que nós vamos descobrir hoje com o João Oliveira, da RecebePay. João, uma honra ter você aqui, meu amigo. Muito obrigado. Antes de começar o programa, eu quero explicar para você de casa como vai ser. Nosso programa ele tem o intuito de mostrar para você de casa se vale ou não vale investir ou entrar nessa área de trabalho. E hoje nosso assunto vai ser sobre criar uma fintech. E vamos ver se vale ou não vale a pena aqui criar uma fintech online. E vamos começar com o João com os 17 minutos, começando agora. Bora. João, primeira pergunta. Criar uma fintech é muito mais sobre dinheiro, coragem ou loucura? Primeiro momento é loucura, Loucura total, porque eu principalmente, com uma base, de filhos, de pais que são metalúrgicos, que fui criado para trabalhar na metalurgia também, trabalhei por 15 anos. E aí tomar a decisão de empreender, criar alguns negócios, e aí chegar num ponto de falar, pô, não, agora eu vou abrir uma fintech. No primeiro momento foi loucura, mas com muita dedicação, muito trabalho, muito estudo principalmente, porque a regulação demanda muito, atenção com relação ao Banco Central. Nós conseguimos aí abrir a fintech RecebePay, estamos bem felizes com o resultado. Que legal, João. João, uma pergunta que eu sempre quis fazer. Por que uma fintech? Eu sempre quis criar algo que pudesse, de fato, mudar a minha vida, a vida da minha família, mas principalmente que ele estivesse alinhado com o meu propósito de também ajudar pequenas e médias empresas, Eu sei a dificuldade que eu tive como empresário de outros negócios, a dificuldade que eu tinha em crescer, E a gente vê hoje os grandes bancos, o quanto que as taxas corrompem, corroem a nossa margem de lucro, Então eu comecei a pensar como que eu poderia fazer para ajudar os pequenos e médios empreendedores que tivessem uma taxa mais reduzida, uma tecnologia também mais robusta, que trouxesse segurança e inovação com relação aos meios de pagamentos. Então assim nasceu a RecebePay, com esse propósito mesmo, de poder ajudar também as pessoas, e o principal, também mudar também a minha vida, Então a gente está aqui agora, por exemplo, gravando esse podcast, e a fintech está trabalhando, os clientes estão transacionando, cada transação é um lucro que nós temos também. Que bacana, João. É legal esse ponto, porque eu acredito que todo propósito ele parte do princípio de ajudar alguém. Sim. Se a gente olha o propósito pessoal, somente nosso, vira mais um ponto de egoísmo do que somar com o mundo que nós estamos. E, João, você falou um ponto muito interessante, sobre somar com o mundo, com um pequeno empresário. E me fala um pouco mais sobre o que é fintech, para quem não conhece esse termo, e qual é o objetivo de ajudar esses pequenos empresários? Tá. Bom, a fintech ela vem dessa nova leva de instituições de pagamento, onde você realmente não é um banco, Você tem ali uma regulamentação de instituição de meios de pagamento, então isso se institui como fintech, se traduziu como fintech. Nasceram muitas hoje aí no Brasil, no mundo inteiro, e a gente também partiu desse princípio, de ter uma regulamentação mais acessível, um custo mais baixo para você trabalhar com os meios de pagamento. Bom, seguindo então, agora, por favor, fazer uma pausa, eu esqueci o restante da pergunta. Agora eu foco nos pequenos e médios empresários, para ajudá-los. De onde veio essa ideia? Então, a ideia nasceu dentro de um hub de inovação, eu entrei lá com um projeto chamado Atrativo Zap, foi a minha primeira empresa de tecnologia que eu criei, desenvolvi um CRM, e esse CRM na versão ali B2B mesmo, para as pessoas também ajudar pequenas e médias empresas a atuarem na gestão de atendimento dos seus negócios, Então, tudo ali integrado com o WhatsApp, disparos em massa, enfim. E aí, dentro do Hub, eu enxerguei uma oportunidade de que as startups elas precisavam muito essa parte de bancarização, vamos dizer assim, vender, você receber, você ter essa facilidade de oferecer e vender o seu produto. Legal. E a gente percebeu que ali não tinha muito acesso, Inclusive, tem casos de empreendedores que foram buscar até apoio com o Banco do Povo. Caramba. E não teve o retorno desse investimento, esse empréstimo, para que esse empresário pudesse construir de fato ali o seu negócio, tirar a sua ideia do papel.
E aí, ali nasceu primeiro a Recebi Online, que foi um software que nós criamos, que ele ajudava as startups a vender de forma parcelada via Pix. Entendi. Então nós tínhamos ali uma integração que era com o Mercado Pago, né? Então a Recebi Online você pagava uma mensalidade para usar o sistema e ali você cadastrava todos os seus clientes. E aí, por exemplo, fiz uma venda agora para o Fábio aqui de R$500 e o Fábio quer me pagar em 5 parcelas de R$100. Eu ia lá, cadastrava no sistema 5 parcelas de R$100 e o sistema te cobrava via WhatsApp na data combinada corretamente o valor, né? Nos próximos 5 meses aí, sequentes. E foi legal, foi interessante viver essa experiência, né? E ali eu comecei a perceber que eu poderia oferecer muito mais para essas startups. Eu poderia trazer crédito, eu poderia trazer vendas direto por aplicativo, eu poderia trazer maquininhas, poderia trazer mais, né, desse mundo de fintechs, de instituição de pagamento para dentro de um hub de inovação. E aí eu comecei a desenhar um ecossistema voltado a meio de pagamentos. E aí, com base nisso, nasceu a Recebi Pay, e hoje a gente tem todo esse arcabouço aí para poder oferecer para as startups, né, sempre com foco em pequenas e médias empresas, que são os que mais precisam de ajuda nesse momento. Uau, que legal, João. E quando a gente fala de pequena e média empresa, a gente vê que é a grande maioria aqui no Brasil e fora também. Irmão, é um ponto muito interessante, mas aqui nosso papo é real. Certo. João, trabalhar com uma fintech, dá ou não dá ROI? Bom, aqui está a nossa experiência, né? Eu cheguei aqui e trouxe para vocês, ainda estava embaladinho. Esse é um presente que nós estamos nos dando, literalmente, nós vamos colocar na parede do nosso escritório, porque foram 6 meses dedicados para criar toda a tecnologia, né? E estou falando aqui em 6 meses, muita gente que entende tecnologia vai olhar e vai falar, nossa, 6 meses, esse cara é louco, você não faz isso em 6 meses. A gente faz com muita dedicação, com muito trabalho e foco no que você quer desenvolver, você faz. Nós desenvolvemos a Recebi Pay em 6 meses e 2 meses de operação nós batemos 1 milhão transacionados dentro da nossa plataforma. Então, acredito que essa placa hoje ela responde muito bem essa pergunta, se vale ou não vale. Legal. Isso é interessante para o pessoal de casa também entender, porque às vezes ele empreende por necessidade ou por amor. E quando ele vê o resultado vindo também, isso faz com que ele continue na jornada. Com certeza. Por mais tempo. João, hoje como é que é o seu plano de negócio, seu time? Vamos pensar no seu time. Quantas pessoas são? Tem inteligência artificial trabalhando já para você? Tem. São 5 IAs envolvidas dentro do sistema. 5 IAs? Cada um fazendo uma coisa, uma prospecção, outro atendimento. Eu hoje atuo como CEO da companhia, temos 2 programadores também que atuam com a gente. E a equipe está crescendo de acordo com o faturamento, de acordo com o transacional, né? E estamos aí, caminhando, vai dar tudo certo. Que legal, João. É bacana também ver como estão os bastidores. Sim. Irmão, a gente falou dos bastidores do negócio, agora quero trazer os bastidores do João. Qual foi o maior perrengue que você teve com a Recebi Pay que você pensou assim, por que eu estou fazendo isso? É hora de parar. A verdade, para o público de casa entender mesmo o jogo. 2 vezes, né? Aconteceu, por exemplo, hoje a nossa regulamentação ela é através de um banco parceiro. Né? Nós já entramos com a nossa regulamentação direto com o Banco Central, está em fase de aprovação, né? Esse é um processo moroso, leva um pouco mais de 6 meses para isso acontecer, e a gente opera hoje com um parceiro que é a Fbank, que é ela que faz, de fato, as transações acontecerem, né? Dentro da nossa plataforma. E 2 coisas que aconteceram, assim, que falei, cara, será que é isso mesmo que eu quero, né? Foi que uma vez um cliente me mandou uma mensagem que ele foi pagar um dos nossos boletos e o banco dele, né, estava alertando ele, alertando no sentido, né, assim, olha, você vai realmente pagar essa fatura? Ela pode ser uma fraude, você já verificou isso? E o cliente mandou isso para nós, falei, olha, fui pagar a fatura de vocês, está mostrando isso, né? E aí nós temos um relacionamento muito bacana com o nosso banco parceiro e nós falamos, né, eu falei, olha, o cliente relatou isso, né, por que isso está aparecendo? E aí, assim, entra numa fase de compliance muito rigorosa, né? E aí quando a gente mandou, né, essa mensagem, abriu esse canal de comunicação, bloquearam a nossa conta. Porque entende-se qualquer tipo de fraude, né, tem essa obrigação de bloqueio de conta para que não aconteça o pior, né? Caramba. E aí até a gente explicava, não, olha, era uma dúvida, né, não tem uma fraude acontecendo. E aí restauraram, obviamente, muito rápido até a nossa conta, a EFIA tem uma parceria muito bacana com a gente tem um canal direto, exclusivo, até pelo valor que a gente já transaciona com eles. E o segundo momento foi agora na sexta-feira, bem recente. Caramba! Mas não foi só com a Recebi Pay, eu acho que vários
setores bancários sentiram isso, né? Um servidor da SW nos Estados Unidos caiu, né? E aonde fica hospedado aí Mercado Pago, o PagSeguro, PagBank, né? E também estava a FBank lá no meio, e a gente opera através da FBank. Então, ficou muito intermitente, né, as transações, aí os clientes acabam reclamando, e aí você fica naquela, pô, será que realmente funciona, será que não funciona, né, mas quando está tudo rodando, você vê que não tem reclamação, né, não tem, o processo funciona exatamente como tem que funcionar, como um grande banco funciona. Que legal, cara. E aí isso acaba reforçando, se eu tive problema, mas outros bancos também tiveram problema. Então, isso acabou dando mais energia para a gente seguir, né, alcançar nossos objetivos. Que bacana, João. É importante você trazer isso, porque nem tudo são flores. Sim. E nos bastidores, no Instagram, fora do Instagram, a história é diferente. E, além do mais, que a gente tem uma equipe, né, de cibersegurança que fica 24 horas cuidando do sistema, né? Ou seja, hoje tem muitos ataques ocorrendo, né? Em todo mundo, né? E a gente faz com que a gente se reveza em turnos, porque a gente precisa ficar analisando. Tem algo acontecendo diferente no servidor? A gente precisa rodar algumas ferramentas para entender se é um ataque, se é uma oscilação, o que está acontecendo, para a gente poder, né, atuar no exato momento ali que está ocorrendo algum tipo de ataque, se ocorrer. A gente está pronto para fazer esse combate. Caramba, que bacana. Então isso é muito interessante, muita gente não vê isso, é bastidor, né? Mas é o que a gente faz aqui, enquanto uma galerinha trabalha de manhã, outra trabalha à noite, mas com foco na segurança, né, no transacional de tudo que passa pela nossa plataforma. Vigiando literalmente 24 o sistema. Que bacana. João, você entrou um ponto que eu gostaria também de citar. Você acredita que hoje os bancos tradicionais têm uma certa rincha ou não gostam muito dos bancos online? Não, eu acredito que não. Acho que o mercado é muito amplo, tem muita oportunidade. Eu acredito que até no formato que a gente opera hoje, a gente opera em parceria com o banco, né? Então não deixa de ser um parceiro dele, porque os clientes que estão com a gente, de repente, é um lugar que ele não alcançou, que ele não chegou, né? Mas que esse cliente também está junto, né? Através da RecebiPay. Então esse cliente também está junto desse parceiro que é a FBank, ou que seja qualquer outro banco, né? Então acho que tem espaço para todo mundo, tem muito mercado ainda para ser explorado, mas a regulamentação ela tem que realmente ser bastante exigente para que não entre muitos amadores, né? Então, recentemente teve um banco aí anunciado, teve, se eu não me engano, aí 26 milhões agora desviados aí em Pix, né, no final de semana passado. Então, isso por questão de fragilidade, né, na sua rede ali de segurança, né, de infraestrutura, vamos dizer assim. Então, por isso esse cuidado 24 horas, né, de monitorar mesmo as nossas redes, as nossas transações, que a gente não tenha também esse tipo de problema. Entendi, é super importante isso. Muito, muito importante. Como que se constrói confiança quando você não vê o seu gerente, quando você não sabe com quem acionar? Como que você faz isso hoje com a RecebiPay? Isso, na verdade, é um ponto interessante, né? Muitas agências fechando, né, demitindo colaboradores, e a RecebiPay ela vai ao contrário disso, né? O nosso atendimento ele é muito humanizado. Você pega os nossos cartazes, nossos folders, todo tem o nosso contato no WhatsApp, né, direto com o gerente da conta do cliente. Entendi. Então você fala direto com o gerente, né? E a nossa ideia é começar a abrir agências e não fechar agências, né? Para atender justamente as pequenas e médias empresas, a gente vai gerar confiança assim, né? Estando próximo, sentando, olhando no olho, né? E definindo o melhor caminho para poder ajudar essas empresas. Que legal, João. João, qual é o futuro da RecebiPay? Como você imagina daqui a uns 5 e depois daqui a 10 anos? Eu vejo a RecebiPay um futuro muito bom, né? Com muito transacional ainda maior. A gente tem buscado aí, há 10 anos, mais ou menos, atingir um faturamento de 30 milhões. A gente sabe que é um objetivo que não é difícil de atingir, pode ser atingido até em menos tempo, mas nós estamos fazendo esse planejamento com muita cautela, com muita segurança, né? Até também a gente vai expandindo as nossas redes, né, para poder comportar a quantidade de clientes, né? Nosso objetivo também é não perder o foco, né, e sempre trabalhar apenas com pessoa jurídica, né? Então esse crescimento ele vai de acordo com que a gente vai ali abrindo contas, né, com pessoas jurídicas, que é o nosso foco, pequenas e médias empresas. Que legal, João. Esse é um ponto bacana para você deixar claro para as pessoas que existe ali o futuro e que você vê com uma certa clareza. Sim. Isso é fantástico. Meu irmão, agora falando de você, o que te faz acordar e falar assim, bora vender, bora trabalhar? O que faz esse fogo vir de você? Por quem, né? Exato. Eu acho que essa é a grande pergunta. Por quem faz isso, né? O que me motiva é meu filho.
Top, Meu cara. filho é o que mais me motiva, a minha família. Eu sempre tive o desejo de ser pai, eu tenho um menino de 6 anos, o Caio, e é por ele que eu acordo todos os dias para fazer o melhor e tudo acontecer para ele e para nossa família. Tenho certeza disso. Que legal, meu irmão. João, vale ou não vale a pena ter uma fintech hoje, na sua opinião? Vale muito a pena, dá muito trabalho, mas o resultado é muito recompensador, tá aí a placa. Mais de 1 milhão transacionados em apenas 60 dias. E eu vejo que se a gente pensar pela escala 60 dias, 1 milhão, né? Se a gente for multiplicando, a gente vai chegar a 30 muito mais rápido. Mas eu acredito que no meio desse caminho a gente também vai precisar melhorar a infraestrutura, vai precisar melhorar, ajustar alguns pontos, né? E então, bem pé no chão com isso. Mas de repente amanhã pode chegar um investidor também, né? E tudo mudar e a gente fazer isso acontecer muito mais rápido. Mas a gente está bem pé no chão, né? Com um planejamento aí bem alinhado com o nosso propósito e tudo vai acontecer da forma correta. Que legal, João. João, se tiver uma oportunidade de ir para o Shark Tank, sim. Agora minha pergunta é a seguinte, está preparado para fazer um bom pitch para o Shark Tanks? Sim. Preparado? Com certeza. Venderia mais de 50% da sua empresa? Venderia 49%. Boa. Por que só 49% tão específico, João? Na verdade, eu não venderia 49%, eu venderia 40%. 40%. Tá? Não abro mão de 51% da minha empresa e 9% eu quero deixar para os colaboradores, né? Para fazer parte, para que eles façam parte dessa família, né? Que está crescendo agora, que é a RecebPay. Eu acredito que dentro da equipe vão surgir talentos, né? E se a gente não saber, né, apoiar esse talento, né, usar esse fator ali de participação, né, para poder reter esse talento, eu acredito que amanhã ele vai para uma outra empresa qualquer, né, e vai fazer o seu trabalho, né, também da melhor forma possível. Mas eu acredito que a gente precisa valorizar as pessoas que tragam bons conhecimentos, né, que nos ajude a fazer o negócio crescer ainda mais com o conhecimento delas. Então, esses 9% eu quero deixar separado para que a gente possa sempre estar trabalhando com os colaboradores. Cara, que legal essa visão. 51 seu, 40 de investimento e 9 para os colaboradores. Exato. Isso é muito bacana. E, João, preparado para o Shark Tank? Preparado. Então, o senhor tem 45 segundos para poder fazer um pitch para o Shark Tank aqui no Vale 1. Para você que está assistindo a gente, eu peço que vocês conheçam a RecebPay. Vocês vão poder ter taxas alinhadas com o momento aí da sua empresa. Você vai ter o seu gerente, né, alinhado com você para ajudar você nas suas estratégias de crescimento, taxas bem competitivas, segurança, inovação, sucesso em cada transação. Para que você possa conhecer um pouco mais a RecebPay, acesse o nosso Instagram, @RecebPay, tá? E também o nosso site, recebpay.com.br. Muito obrigado, grande abraço a todos, espero vocês. João, parabéns, ganhou ainda 10 segundos aqui. Bom, João, queria agradecer a sua participação aqui no nosso podcast. Muito sucesso para você, meu irmão. Valeu. Deus abençoe. Obrigado. Tamo junto. Um abraço. Valeu. E se você gostou, na próxima semana nós teremos mais um convidado falando se vale ou não vale a pena abrir o seu negócio. Muito obrigado. Valeu.